passou durante 3 anos por um aprendizado, por um treinamento, para poder fazer serviços ali para o rei. Então Daniel, ele foi distinguido, ele foi escolhido no meio dos príncipes e dos presidentes, que ele era diferente, ele tinha um espírito excelente. Que espírito é esse que o Daniel tinha de diferente? Que espírito era esse que era excelente? Era o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava com Daniel é o mesmo que está aqui nessa igreja, é o mesmo que está aqui nessa noite, que está comigo e com você. Aleluias. Então Daniel, mesmo ele mudando de uma nação para outra, a palavra do Senhor aqui está relatando que ele era fiel. Então, se tem uma coisa que mexe, que move o coração de Deus, a igreja chama-se fidelidade. Deus não abre mão de fidelidade. Deus não abre mão de sinceridade. Se você quer chamar a atenção de Jesus, quer fazer ele levantar do trono e fazer tudo ao seu favor, é você ser fiel ao Senhor. Fiel em todas as áreas. Daniel não tinha desvio de conduta. Daniel não tinha desvio de caráter. Daniel não era falso com o próximo. Daniel não falava de ninguém. Daniel se separava no seu particular 3 vezes por dia para orar, sem contar em espírito que ele também orava ao Senhor. E nada intimidou aquele homem na Babilônia. Aleluias. Então, quando ele foi escolhido para fazer ali um grande governo, para fazer uma grande obra, ali as pessoas que eram grandes ali diante dos reinos, prefeitos, presidentes, capitões, governadores, todos ali que tomavam conselho para estabelecer o reino, ele foi escolhido. E ali, querendo ou não, ele entrou em destaque. A pessoa que está em posicionamento de obediência, sendo fiel, Deus coloca ele em destaque. Assim como ele colocou Daniel, ele quer colocar eu e você. Por quê? Porque Deus se agradava da fidelidade de Daniel. Ele não se contaminou dentro do palácio do rei. Agora tem crente que quando tem a metade da família que não é crente, se tiver um final de semana de cachaça, de forró, ele já bebe um golinho, ele já dança um forrozinho lá no meio. Aleluias. Não era fiel. Tem crente que não dá conta nem de andar muitas horas com pessoa que não é crente. Ele vira descrente na hora. Ele não fala nem de Jesus. Tem pessoa crente, igreja, que lá dentro da empresa onde ele trabalha, ele nunca deu testemunho de crente. Ninguém nem sabe que ele é crente. E o Senhor quer que nós sejamos fiel no trabalho, na faculdade, na escola, na família, para toda a família te olhar para assim, fulano lá em casa é crente. Porque a gente no meio da família é os testemunhos que vai testificar quem você é. A palavra do Senhor diz: me diga com quem tu andas, que eu vou te dizer quem você é. Aleluia. Se eu começar a andar com uma prostituta 24 horas por dia e não estou levando ela para a igreja, está pensando que as pessoas vão ter uma boa imagem de mim? Agora, se eu estiver levando ela para a igreja, aí é diferente. Agora, se eu deixar de ir para a igreja e sair com ela para as baladas, eu não vou ter uma boa imagem lá fora. Então, Daniel, ele ficava lá no meio dessas pessoas e não se contaminava. E o Senhor quer uma igreja como esse homem de Deus, como esse servo de Deus. Quando o próprio Deus começou a colocar Daniel em destaque, ele despertou inveja nos corações, nos administradores, nos funcionários, nas pessoas. Ah, mas esse homem chegou aqui tem pouco tempo. E ele está pensando que ele é o quê? Servo de Deus, sincero, homem de oração, que fugia da aparência do mal, que não se contaminava, que não falava mal de ninguém. Aonde ele passava, ele levava Deus na vida dele.
inveja nos corações e começou a perseguição. A igreja que é obediente ao Senhor, ela começa a ser perseguida. Está pensando que todo mundo vai bater palma para mim, para você, porque você quer ser certinha, porque você quer obedecer, porque você está seguindo princípios, porque Deus, Ele não abre mão de princípios. Ele não abre mão de obediência, aleluias. Então Daniel, ele era obediente. Ele era criticado porque ele servia o Senhor. E ali todos começaram a perseguir Daniel. Daniel, quando ele foi para a cova dos leões, um dos motivos que ele foi para a cova dos leões foi porque ele não queria seguir o decreto. E quando saiu as escrituras que foi assinada pelo rei, ele não se abateu, ele não se preocupou, porque ele confiava, ele sabia o Deus que ele servia. Às vezes tem situações que nos abatem, tem gigante que quer nos intimidar. Para de orar, para de buscar, porque está vendo um gigante maior do que Deus. Aleluias. Então Daniel, nem mesmo quando saiu o decreto pelo rei, a palavra do Senhor está relatando que ele foi embora para a sua casa e ele orava, se ajoelhava no seu quarto, com a janela aberta de banda para Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia de joelho. E ali, os administradores, os perseguidores, teve coragem de ir lá onde Daniel estava, para curiar, procurando alguma coisa. Está pensando que o povo lá fora não fica nos observando? Fica tudo procurando alguma coisa para te julgar. Verdade, Jesus. Pode prestar atenção quando acontece um escândalo de pastor. Todos somos contaminados, todos somos julgados. Verdade. Isso dói o coração da gente. Por causa de todas as igrejas têm que pagar. Isso é muito desagradável. Mas a palavra do Senhor diz que é inevitável que venham os escândalos. Então Daniel, a palavra do Senhor está dizendo que ele dobrava o joelho e orava e dava graça ao Senhor. Daniel não fazia uma oração ingrata, não fazia uma oração egoísta. Ele não murmurava. O apóstolo Paulo nos ensina que toda oração seja de gratidão, que em tudo dá graça ao Senhor. Antigamente eu questionava das coisas que davam errado. Hoje eu agradeço. Muitas das vezes o Senhor permite algo errado para te dar livramento lá na frente para dar certo. Aleluia. Então até nisso nós temos que dar graça. Em tudo dá graça. Aleluia. Até por aquilo que nós não temos, nós temos que dar graça. E agradece pelo que a gente tem. Então quando eles estavam perseguindo a igreja, Daniel, não tem nada, esse homem não tem como, nós não estamos achando nenhuma ocasião alguma para nós culpar ele. Esse homem não tem desvio de conduta, esse homem parece que, não sei, que não tem como, não tem nada de errado nesse homem, como nós vamos perseguir esse homem? Vamos achar alguma coisa, tem que achar alguma coisa. Vamos ver o que ele vai fazer lá na casa dele. E olhou pela janela e viu ele de joelho orando. Então vamos tocar na fé dele, na comunhão que ele tem com Deus dele. Vamos lá falar para o rei que ele não vai se prostrar diante dele, que ele está adorando o Deus dele. Aleluia. Vamos armar essa cilada para ele, esse negócio agora vai dar certo. Então eles começaram a encher a cabeça do rei sobre Daniel, porque é assim que o diabo começa a trabalhar. Usa os próprios da igreja para derrubar. Aleluia. Então ali eles encheram a cabeça do rei. Então ali eles falaram assim: olha, Daniel
gostava de Daniel. Já era Deus trabalhando a favor de Daniel. Aleluias. Então, o rei disse para eles: é verdade, essa palavra é certa. E eu não posso revogar. Aleluias. Então eles, aqui no versículo 14 diz assim: e ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Aleluias. Ele só fez, igreja, porque ele tinha que cumprir aquilo, porque ele era o rei. Ele tinha que cumprir com a palavra dele. Aqui está falando que ele ficou penalizado a favor de Daniel. Ele ficou com pena de Daniel. Eu quero te dizer que o Senhor, ele tem cuidado de nós até na prova que nós passamos. O Senhor cuida de nós até no processo, até na luta. Quando Jonas entrou em desobediência com rebeldia, porque não queria ir para Nínive, porque ele foi lançado dentro do peixe, o Senhor teve cuidado com Jonas, não deixou que um peixe violento tragasse Jonas. Se fosse um peixe agressivo, tinha estraçalhado Jonas, sim ou não? Até nisso, igreja, o Senhor teve cuidado. Aleluia, Jesus. Então o Senhor, ele cuida de nós até na prova. Ele não vai permitir uma situação que você não dá conta de passar. Porque ele sabe que nós somos fracos. E que a força que eu e você tem é dele. Aleluia. Então Daniel, por mais que ele estava sendo perseguido, ele não se intimidou. Se for para morrer, eu morro. Mas é exaltando e louvando o nome santo do Senhor. Então quando ele foi lançado na cova ali dos leões, eu tenho para mim, igreja, que aqueles leões não sentiam o cheiro de carne. Daniel estava o tempo todo com o Senhor. Daniel estava com o Espírito de Deus. Aleluias. Ele confiou verdadeiramente no Senhor. O Senhor quer que eu e você verdadeiramente confia nele. Tem pessoas que quando está passando por uma situação, ele fala cedo, ele fala meio-dia, ele fala de tarde, ele fala de noite e fala: eu não estou aguentando essa situação, está difícil. Mas Deus vai dar vitória. Mas está murmurando. De vez em quando fala que Deus vai dar vitória. Então o Senhor não quer. O Senhor quer que nós oramos mais e confiamos verdadeiramente no Senhor. No livro de Gênesis até Apocalipse não tem ninguém que morreu na prova. Ninguém. Deus não é covarde. Ele não aguenta um coração contrito, quebrantado, em lágrimas, de joelho, pedindo: Senhor, me socorre. Aleluias. Então Daniel estava orando, suplicando o Senhor o tempo todo, clamando o Senhor em oração. Ele não teve medo daqueles leões. E Deus é tão lindo que enquanto ele estava lá na cova, ele colocou o rei para jejuar. O rei ficou preocupado com Daniel. Custou esperar amanhecer o dia. Eu acredito que aquela noite foi longa para o rei. Mas para Daniel foi ciclo, porque ele estava orando. Aleluias. Ele estava com o Senhor dentro daquela cova. E quero te dizer que não adianta nós revidar com quem nos persegue. Aleluias. Porque o Senhor está vendo tudo, sobre todas as coisas. Deixa que Deus responde para você, porque vai dar muito melhor. Aleluias. Então quando amanheceu o dia, o rei estava preocupado e foi logo na cova dos leões. E quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei disse bem assim, igreja: o teu Deus, a quem te continuamente tu serves, ele te livrará. Um homem pagão falou uma coisa dessa. Já era o próprio Deus trabalhando na situação de Daniel. Então quem é fiel, Deus é fiel também com ele. Aleluias. Deus cuida, Deus não deixa nós envergonhados. Nunca deixou e não vai deixar. Nesse culto aqui nessa
Então você pode ter certeza que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na tua casa, está visitando a tua saúde, está visitando os céus, está dando livramento para aquele que está trabalhando de motorúbia, está cortando o laço, porque você está aqui com ele, na presença dele. Então, enquanto Daniel trabalhava na cova, Deus estava trabalhando a favor dele. Não deixou o rei dormir, deixou o rei preocupado. Aleluias. Porque Deus já estava trabalhando a favor de Daniel. Então ele não olhou para a perseguição. Aleluias. E quando ele foi ali cedo, foi com a sua voz triste, achava que nem ia ouvir a voz de Daniel. Por causa que ó, encher a cabeça do rei a respeito de Daniel. Então ali o rei mandou que tirasse ele dali. E ele viu que todos aqueles que estavam falando de Daniel estavam perseguindo para que pudesse fazer um mal por Daniel. E a palavra do Senhor relata que quando foi tirar Daniel e todos aqueles que estavam perseguindo ele, até família, até criança, foi tudo lançado na cova dos leões. E antes que chegasse lá no fundo da cova, foram estraçalhados pelos leões. Então aqueles que perseguem o povo de Deus, o Senhor trata com eles. Então é só descansar o coração e deixar Deus trabalhar. Aqui no versículo 26 diz assim: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse aqui foi o próprio rei pagão, o homem falando que ele mudou o decreto. Então, se não para através dessa palavra, que ele vai mudar o decreto na minha, na tua vida, na tua família, vai mudar a história. Mas é necessário que nós continuemos com fidelidade, com compromisso, com sinceridade, na presença de Deus, assim como foi Daniel. Aleluias. Vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena a gente confiar no Senhor. Talvez o processo que você acha que está demorando, a libertação chegar na tua casa, está demorando a transformação, está demorando a restauração. O Senhor está trabalhando no processo. Enquanto você está orando, enquanto você está clamando, o Senhor está trabalhando. Mas quando nós não estamos orando, está tudo parado, está tudo morto, está tudo cego. E quando nós estamos clamando ao Senhor, rasgando o nosso coração na presença de Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor. Eu tinha um irmão que ele foi viciado em drogas desde a adolescência, igreja. E eu, a minha mãe e os meus irmãos sempre em campanha por ele. Nós nunca desistiu dele. Chama Samuel. Casou usando droga e bebendo. Rumou 3 filhos usando droga e bebendo. Era mandado embora dos empregos, aquela peleja, aquela luta. Ele saía de casa, só aparecia depois de 3 dias, e nós orando e jejuando, e fazia campanha, começava a campanha, fazia campanha, começava a campanha. Até que o Senhor libertou ele de uma vez por toda. Hoje ele é motorista da Rápida Araguaia, voltou para a casa do Senhor, é motorista de Uber, motorista também de Uber Moto, e está bem, graças a Deus, com o Senhor, está firme na presença de Deus. Se nós tivéssemos desistido, talvez ele já tinha perdido a vida dele. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai trabalhando 24 horas por dia. E se nós falássemos para isso aí, não tem jeito não, larga de mão. Tem jeito sim, porque é o Senhor que transforma. É o Senhor que liberta, que dá livramento, que tira do poço, que coloca no altar, que livra. Aqui ele está falando que ele livra, que ele salva, que ele opera sinais e maravilhas dos céus e na terra. Ele livrou Daniel. É o mesmo que está aqui nessa noite, que livramento para mim, para você, para a sua família.
igreja morre em deserto, morre em prova. Até Jesus, que teve a casa, que passou pelo deserto, o Senhor passou por ele. Nós também só passamos pelo deserto. O processo passa e a vitória chega. Tudo é necessário, é permissão de Deus. Foi permissão de Deus Daniel ir para a Babilônia. Foi lá que o Senhor trabalhou na vida dele. Foi lá que o Senhor fez uma grande obra. Foi lá que Deus honrou. E ele foi fiel no meio do povo pagão que não tinha Deus. Foi lá que ele cresceu. Foi lá que Deus fez uma grande obra na vida dele. Então o Senhor tem as maneiras de trabalhar. Mas foi através da oração que Deus deu vitória para Daniel. Uma igreja que ora tem milagre. Uma igreja que ora tem batismo do Espírito Santo. Uma igreja que ora acontece as coisas. Uma igreja que ora tem porta aberta de emprego. Uma igreja que ora tem bênção, tem milagre, tem tudo. Aleluias. Sem oração ficamos sem intimidade com o Senhor. Então, se eu orar não vai ter luta, irmã. As lutas vai continuar. Mas é que orando o Senhor está contigo 24 horas por dia, está te dando força para você vencer e está dando vitória. O Senhor Jesus foi o maior exemplo de oração. Era um homem de oração. Aleluias. Então nós temos que ter, nós não podemos abrir mão desse particular, igreja, de orar ao Senhor. Se nós não orar, nós ficamos no escuro, sem intimidade, você não sabe o que vai acontecer. E quando você está orando, o Senhor está trabalhando a teu favor, porque o diabo ele não dorme. E a nossa luta aqui não é contra o homem, não é contra a carne, mas é contra as potestades do mundo espiritual, contra o príncipe das trevas. E o Senhor está às portas. Estamos vivendo uma geração onde cada dia que passa as coisas estão piorando. E nós sabemos que tudo é cumprimento das Escrituras, cumprimento da palavra de Deus. E é necessário que aconteça para cumprir as Escrituras sagradas. Então é tempo de tocar na hora de Jesus. É tempo de buscar enquanto nós podemos achar. É tempo de levantar de madrugada. É tempo de consagrar. É tempo de ler Bíblia. É tempo de buscar intimidade com o Senhor, porque os dias são maus. Jesus está às portas, igreja. E muita gente está dispersa. O Senhor vai pegar muita gente dormindo espiritualmente, anêmicos espiritualmente. E o nosso descanso, o nosso conforto não vai ser aqui, vai ser na glória. Então vale a pena nós se esforçar. Só de você vir para o culto desse, você está se esforçando, porque você está aqui por Ele, para Ele. Aleluias. Então Daniel ele não media esforço de estar orando, de estar buscando. Nada intimidava Daniel, porque Daniel confiava no Senhor. Aleluia. Daniel foi fiel. E o Senhor quer uma igreja como esse homem de Deus. O Senhor quer uma igreja com fidelidade, com compromisso, com oração, com reverência. Aleluias. Sem desvio de conduta. Agora a gente vê um monte de coisa acontecendo nas igrejas. Crente compra ou não paga. Santo Deus. Eu vou vender, mas se for crente eu não vendo não. Crente não paga. Aí a gente tudo suja a nossa imagem. Então o Senhor quer que nós sejamos fiéis sobre todas as coisas na presença do Senhor. Dízimos, ofertas, com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com a nossa família, com o nosso ministério, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Daniel nada
Nada temeu ele na Babilônia. Ele não teve medo. Ele não teve vergonha. Ele teve princípios. E é assim que o Senhor quer de mim e de você. Para que ele possa continuar fazendo isso aqui que o rei Dário falou. Ó. O Deus de Daniel é o Deus que livra, que salva, que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que quer fazer essas mesmas coisas que fez com Daniel, ele quer fazer conosco. Nunca que se nós sermos fiel com o Senhor, ele vai ser infiel, nunca. Aleluias. E que nós possamos orar também como esse homem. E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes ele costumava fazer. É assim que o Senhor quer que nós façamos, igreja. Ele não quer nós anêmicos. Ora só quando vem para a igreja. Lê a palavra só quando vem para a igreja. Ele quer nós alimentando a palavra todos os dias. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Então, nós temos que viver o hoje sem esperar o amanhã, sim ou não? Porque não sabemos o que vai acontecer nem daqui 2 horas. Então, em todo o tempo, nós temos que estar vigilantes. Não adianta nós orar muito se nós não vigiar. Então, nós temos que vigiar primeiro. Pastor, na hora que você estava cantando, o Senhor estava visitando o teu fôlego. Através do seu louvor, o Senhor vai visitando a tua saúde. Vai tirar aquele cansaço que você sente de vez em quando. Tá? O diabo tem lutado para parar o seu louvor. Mas o seu louvor, ele é para cura. Não é por vaidade do seu coração. Você louva porque o Senhor te chamou. Continua louvando, que enquanto você louva, ele trabalha na tua saúde, no teu fogo, na tua respiração e toca no coração de outras vidas. Amém? Chega aqui na frente, igreja. Vou orar pela igreja. Amado Deus, eu perguntar que está nos céus. Nesse momento, Espírito Santo, eu quero apresentar a tua filha diante do Senhor nesta noite. No alto da cabeça dela,